Olá pessoal, eu sou Carlos Leandro e você está em mais uma aula do canal UTI da Matemática. Esta aula é para você que está se preparando para fazer o concurso da PM do Paraná ou que está se preparando para fazer algum concurso que tenha matemática de nível médio e caia o assunto de operações com números inteiros, fracionários e decimais, tá bom? A aula de hoje vai tratar disso, operações com números inteiros, números fracionários e números decimais. Basicamente, é um assunto simples de ser estudado, é uma coisa simples de você dar uma revisada para fazer na sua prova, porém é necessário que você relembre. A matemática vai estar muito direcionada a isso. Você aprende um conceito, você aprende como resolver determinada coisa, mas é necessário que você pratique. Se você vai na academia e pratica exercício, mas depois deixa de ir, o que é que vai acontecer? Vai diminuir toda a sua massa muscular. Da mesma forma é a matemática. Você aprendeu um conceito, você sabe de um assunto e nunca mais praticou, quando pegar questões a respeito daquele assunto, vai surgir uma duvidazinha aqui e outra duvidazinha ali. E em concurso público é importante que você esteja bem afiado, na ponta dos dedos, ali bem craque, bem rápido o seu pensamento a respeito de como resolver aquela questão. Então, gente, quando a gente está falando aí de números inteiros, números fracionários, números decimais, a gente está basicamente falando de conjuntos. Tem o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, que são os números fracionários. Eu tenho também nos racionais, os números decimais aparecem lá também. Os números reais aparecem todos esses números, certo? E entre eles existem operações. Essas operações são aquelas operações que nós estamos acostumados. Soma, subtração, multiplicação, divisão. Todas essas quatro operações estão presentes nesses quatro conjuntos. A gente opera com esses quatro conjuntos, nesses quatro conjuntos, com essas quatro operações. Porém, é o seguinte, cada conjunto tem algumas regrinhas específicas do conjunto para que as operações sejam verdadeiras. Não é só chegar lá e sair multiplicando números, dividindo número, somando, subtraindo. Tem algumas regrinhas que geralmente são essas regrinhas que pegam os candidatos em concurso. Eles montam lá, a banca monta lá uma questão que vai aparecer que vai aparecer uma situação em que você vai ter que conhecer as regrinhas para que você não erre a questão. Então vamos começar pelo primeiro grupo que a gente vai falar aqui, que são o grupo dos números inteiros, certo? Números inteiros, certo? Os números inteiros são todos aqueles números que eu posso representar ele na forma inteira. Tá bem na cara, né? Números inteiros, o próprio nome entrega. Todos os números que eu posso representar na forma inteira. Então, 0, menos 1, menos 50, 50, 43, 25... Todo número que ele é ali representado de uma forma inteira, ou seja, não tem decimal, não é quebrado, não é uma fração, é inteiro, ele vai fazer parte do conjunto dos números inteiros. A gente já estudou lá nas séries iniciais, ali pelo 6º ano, 7º ano, o que são conjuntos dos números inteiros. Todos os números que vêm do infinito negativo até o zero e do zero vai até o infinito positivo também, né? Todo esse conjunto de números são os conjuntos dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros tem números positivos e números negativos. E esse conjunto, por ter números positivos, números negativos, ele tem algumas regrinhas quando eu estou tratando de soma e subtração. Toda vez que eu tiver dois números que estão na forma inteira, ou seja, é um número qualquer. Número não é uma fração, não é um decimal, mas é um número inteiro qualquer. Toda vez que eu tiver dois números que fazem parte desse conjunto,
eles podem ser positivos ou negativos. Então, eles podem ter sinais iguais na operação ou sinais diferentes. Eu posso pegar dois números positivos e somar, eu tenho dois números com sinais iguais. Posso pegar dois números negativos e somar, eu tenho dois números também com sinais iguais. Posso pegar um número positivo com um número negativo e fazer operação ou de soma, subtração entre eles. Então, cada um desses tem uma situação, uma regrinha específica. Então, quando eu estiver falando de soma e subtração de números inteiros, eles podem ser apresentados para vocês, com sinais iguais, e com sinais diferentes. Os números podem ser apresentados com sinais iguais ou com sinais diferentes. Certo, professor? Até aí sem novidade nenhuma. Pode ser apresentado com sinais iguais e sinais diferentes. E o que é que isso quer dizer? Coloque isso na sua cabeça agora. Toda vez que números inteiros estiver somando ou subtraindo e forem sinais iguais, você conserva e soma. Conserva e soma. Certo? Sinais iguais, você conserva o sinal e soma os números. O resultado vai ser a soma dos números com o mesmo sinal que estava. Então, se eu tiver aqui menos 3, menos 5, dá quanto? Conserva o sinal, menos 3 mais 5, 8. Menos 8, certo? Mais um exemplo aqui. 2 mais 7. Sinais positivos, eu não tenho necessidade de colocar o mais, mas se eu quiser colocar, eu posso também deixar um positivo ali. 2 mais 7, 9. Opa, um 9 aqui, deixar um 9 mais bonitinho. Aliás, menos feio, né? Então, 9. Conserva o sinal e soma. Conservei o sinal e somei. Sinais iguais de números inteiros, conserva e soma. Beleza, professor. E se forem sinais diferentes? Sinais diferentes, conserva o maior e subtrai. Como assim, professor? Você vai conservar o sinal do maior número e subtrair o menor do maior. Como é que funciona isso? Vou lá, um exemplo clássico aqui. 2 menos 5, quem é o maior? É o 5, o sinal é o negativo, então conserva o sinal do maior número e subtrai. 5 menos 2, 3. 8 menos 4. Ah, professor, 8 menos 4 eu sei. 8 menos 4 é 4. Mas olha só. O 8 é o positivo, o 4 é o negativo, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, não precisa colocar quando ele é positivo, mas se você quiser colocar, pode também. E subtrai, 8 menos 4, 4. Basicamente a regra é essa. Em números inteiros, se você está fazendo soma e subtração, só existem essas duas possibilidades. Ou os números vão ter sinais iguais, que você conserva e soma, ou vão ter sinais diferentes que você conserva o maior e subtrai. Aqui você conserva os dois e soma. Sinais iguais, conserva os dois e soma. Conserva o sinal e soma os dois números. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Beleza? Tranquilo mesmo? Se você entendeu direitinho isso daí, beleza, continua. Se não entendeu, gente, não tem problema. Dá uma voltadazinha rapidinho aí, 2, 3 minutinhos. Você revê isso daí para poder dar seguimento, ok? Agora nós vamos ver outras duas operações que também podem aparecer com números inteiros, que são a multiplicação e a divisão. Então a gente vai trabalhar agora com multiplicação e divisão. Como que os números inteiros podem aparecer numa multiplicação e numa divisão? Eles podem aparecer sendo multiplicados ou sendo divididos, porém os sinais dos números, como ele faz parte dos números do grupo,
como eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, eles podem parecer positivos ou negativos, do mesmo jeito que foi lá na soma e na subtração. Então, quando eles tiverem sinais iguais, então pronto, se eles vieram com sinais iguais, ele vai ter uma regrinha para encontrar o resultado. Se eles vieram com sinais diferentes, eles vão ter outra regrinha para encontrar o resultado. Quando eles estiverem com sinais iguais, o resultado sempre será positivo. E quando eles estiverem com sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Não importa se eu estou fazendo uma multiplicação, não importa se eu estou fazendo uma divisão. Se os números tiverem sinais iguais, a multiplicação vai ter um resultado positivo. Se os números tiverem sinais diferentes, a multiplicação, assim também como a divisão, vai ter um sinal, o resultado vai ser negativo. Então vamos lá. 2 vezes menos... Opa, aqui está o igual. Vamos aqui esse exemplo então, ó. 2 vezes 5. 2 vezes 5, sinais iguais, um número positivo com um número positivo. O sinal vai ser positivo, não tem necessidade de representar o sinal positivo com mais, né? Então 2 vezes 5, 10. Ok? Outro exemplo, menos 3 vezes menos 4. Menos 3 vezes menos 4. Sinais iguais, é um negativo com um negativo. Se são sinais iguais, o resultado é positivo. 3 vezes 4, 12. Então, ó, 12. Sinais iguais, iguais positivo ou iguais negativo, resultado sempre é positivo. Beleza? E para sinais diferentes, vamos lá. Essas mesmas multiplicações, só que com sinais diferentes. 2 vezes menos 5. Sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo. Então, positivo com negativo, resultado é negativo. 2 vezes 5, 10. Pode ir sem medo de ser feliz. Você não vai errar. Sem medo de ser feliz. A outro exemplo aqui. Menos 3 vezes 4. Menos 3 vezes 4, negativo com um positivo. O resultado vai ser o quê? Negativo. Já sei de cara. É negativo o resultado. 3 vezes 4, 12. Então, ó, menos 12. Beleza? Agora a gente vai trabalhar, gente, com o conjunto dos fracionários. Vamos ver como que funcionam essas regrinhas para o conjunto dos fracionários. Beleza, gente? Então vamos dar continuidade. E agora a gente vai ver outro conjunto de números que também tem as operações de multiplicação, de divisão, de soma, de subtração. E esse novo conjunto são os números fracionários. Toda vez que você estiver somando ou subtraindo, que vai ser a primeira que a gente vai fazer aqui, certo? De números fracionários. O que são números fracionários? São aqueles números que estão escritos em forma de fração. Tipo, 4 dividido por 3. Esse é um número fracionário. É um 4 que está em forma de fração. Aqui eu tenho 4/3. Só para que vocês saibam, o número de cima recebe o nome de numerador e o número de baixo recebe o nome de denominador, certo? O número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, os números fracionários também obedecem aquelas mesmas regras que a gente acabou de ver lá para os números inteiros. Se eu estou somando ou subtraindo números fracionários, aquela mesma regrinha. Sinais iguais na soma e subtração,
conserva o sinal e soma as frações. Sinais diferentes, conserva o sinal da maior fração, do que o resultado vai ser maior. O que é uma fração maior do que outra? É a fração que o resultado da divisão vai ser maior do que o resultado da outra. Então, 4/3 vai ser um número 1, alguma coisa, certo? 2/5 vai ser 0,4. Então, 4/3 é maior do que 2/5. Não vá confundir o tamanho de uma fração pelo valor do denominador, nem muito menos pelo valor do numerador. O que diz se uma fração é maior do que a outra é o resultado daquela divisão. Isso daqui é uma divisão. O 4 está sendo dividido por 3, o 2 está sendo dividido por 5. Ok? Vamos então ao seguinte, aquela mesma regrinha dos sinais vale para as frações, ok? Então, além das regrinhas dos sinais, as frações obedecem uma regrinha que você tem que observar o denominador. O que é o denominador, professor? Denominador é o número de baixo. Você vai sempre observar o número de baixo. Toda vez que o denominador for igual, deixa eu apagar isso daqui para não atrapalhar o caminho. Aqui já decorou, né, gente? Já está na cabeça. Eu vou deixar ele aí. Toda vez que os denominadores forem iguais, eu conservo, certo? E opero. Conserva e opera, professor? Isso, eu conservo o denominador, ou seja, permanece o mesmo denominador, permanece a mesma parte de baixo e opero a parte de cima. Opero o que, professor? Aí a operação é qual? É uma soma que eu estou fazendo? Então eu conservo o denominador e somo os numeradores. É uma subtração, conservo o denominador e subtraio os numeradores, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho aqui 3/5, são 5, gente, mais 2/5. 3/5 mais 2/5. O que eles têm de igual? Qual é a primeira coisa que eu olho para quando eu estiver trabalhando com fração? Para os denominadores. Quem é o denominador? A parte de baixo. A parte de baixo é igual? É. Então o que eu faço? Eu conservo o denominador. Eu vou fazer uma nova fração com um denominador só. Vou conservar o denominador e vou operar os números de cima. Aqui é uma soma, olha. Números positivos, números sinais iguais, vai ser o mesmo sinal. Positivo. 3 mais 2, 5. Eu vou colocar aqui para que vocês vejam. 3 mais 2. Conservei e operei os números. Aí eu repito aqui, ó. 5, 3 mais 2 dá 5. E olha só, gente. Isso daqui é um número fracionário que o resultado dessa fração dá um número inteiro. 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Vamos para um outro exemplo aqui também. Eu tenho 4/3 menos 8/3. Qual é a primeira coisa que você olha? Denominadores. Denominadores iguais? São. Beleza. Conserva o denominador e opera os numeradores. A operação aqui é um positivo com um negativo, positivo com negativo. Sinais iguais, quando eu estou operando, o que acontece? Conserva o sinal do maior número e subtrai. Quem é o maior? É o 8. Então, 3, aqui vai ser um negativo, tá vendo? 8 menos 4, 4. Menos 4 sobre 3. Ok? Deu para entender essa daí, né? Então, denominadores iguais, conserva e opera.
Beleza? Beleza, professor. E quando eu estiver trabalhando com denominadores diferentes, toda vez que aparecer uma fração na sua frente a partir de hoje, que você olhar para a fração, você está somando aquelas frações, você está subtraindo aquelas frações, a primeira coisa, olhe, coloque isso aí como a sua meta desse vídeo. A partir de hoje, você vai olhar para os denominadores. Olha para o denominador, você está somando, você está subtraindo, olha para o denominador. Soma, subtração, olha para o denominador, beleza? Para denominadores iguais, a gente já viu, conserva e opera. E para denominadores diferentes, agora aí o bicho pega. Para denominadores diferentes, você vai, preste atenção, fazer o MMC dos denominadores, dividir e depois multiplicar. Eita, vou escrever. MMC divide, multiplica, esse é bom, e opera. Faz o MMC, divide, multiplica e opera. Deixa eu tirar daqui. MMC, divide, multiplica e opera. Professor, me matou, não sei nem o que você está dizendo. Vou mostrar para você, gente. Parece que é difícil colocar isso. MMC, divide, multiplica e opera. Dá até para fazer uma música se você quiser, né? MMC, divide, multiplica e opera. MMC, divide, multiplica e opera. Coloque isso na sua cabeça. MMC, divide, multiplica e opera. MMC, divide, multiplica, opera. Denominadores diferentes, MMC, divide, multiplica e opera. Ok? Vamos ver o que isso quer dizer. Então vamos lá, eu tenho aqui um número, eu tenho uma fração 3/5 mais 2/3. Denominadores diferentes. Primeira coisa que você vai olhar, denominador. Denominadores diferentes, o que é que eu faço? MMC dos denominadores. Então, 3 e 5, vamos para o MMC de 3 e 5. O 3 e o 5, tem o 3 que divide o 3, fica o 5. Tem o 5 que divide o 5, fica 1, certo? Acabou aqui, 3 vezes 5 dá 15. Então, o MMC de 3 e 5 dá 15, então MMC. MMC, eu tenho um novo denominador. O que isso faz com esse novo denominador? Divide. Divide por quem? Por esse, certo? Divide por esse e depois multiplica. Então, MMC já foi, divide e multiplica. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3. Tem um sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Ó? 15 dividido por 3 dá 5. Divide e multiplica. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2. Vou repetir aqui. Esse é um pouquinho mais delicado, certo, gente? 15. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 2 dá 10. Então, resultado 15, 9 mais 10, 19. 19 quinzeavos. Beleza? MMC divide pelos de baixo, multiplica pelos de cima, tá aqui, depois opera. Divide, multiplica e opera. Ok? Agora, gente, vamos dar uma olhada quando a gente está fazendo multiplicação e divisão de números fracionários, certo? Quando eu estiver trabalhando com multiplicação e divisão de números fracionários.
Toda vez que eu estiver trabalhando com multiplicação e divisão, aí a gente volta lá nas regrinhas dos números inteiros e vai lembrar daquela mesma regra. Multiplicação, números ou multiplicação de frações com sinais iguais, resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Ok? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com a multiplicação, eu vou multiplicar todo mundo. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, multiplica. Multiplica tudo. Na multiplicação você multiplica tudo. Numerador multiplica numerador, denominador com denominador. Ou seja, o de cima multiplica com o de cima, o de baixo multiplica com o de baixo, obedecendo os sinais. Lembre disso, tá bom, gente? Então vamos ao exemplo aqui, ó. 2 quartos vezes 3 quintos. De cima multiplica com de cima, o de baixo multiplica com de baixo. 2 vezes 3 dá 6, 4 vezes 5 dá 20, certo? Veja, todo mundo com sinais iguais, resultado positivo. Outro exemplo, menos 4 sétimos vezes menos 2 quintos. Menos 4 sétimos vezes 2 quintos. Eu tenho uma fração negativa multiplicando outra fração negativa. O resultado vai ser sinais iguais. Na multiplicação, resultado positivo. Multiplica os de cima, 4 vezes 2 dá 8. Multiplica os de baixo, 7 vezes 5, 35. Simples, rápido e direto. Beleza? Na divisão, tem uma coisa que você tem que prestar tanta atenção quanto teve que prestar atenção agora na subtração, na soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Na divisão, eu multiplico a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu vou pegar, eu tenho duas frações, sei lá, tenho aqui 2 terços dividido por 8 nonos. 2 terços dividido por 8 nonos, dá quanto? Gente, observe que a fração, eu tenho uma fração no numerador e uma fração no denominador. Quando eu digo multiplica a fração de cima pelo inverso da de baixo, eu repito essa fração de cima, são 2 terços, e multiplico pelo inverso da de baixo. Não está 8 nonos? Então vai ficar 9 oitavos. Como que eu faço multiplicação? Multiplicação a gente acabou de ver, ó. Multiplica o de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 8 dá 24. São 4. 24. Então, o resultado, 18, 24 avos. Lembrando, gente, ó, positiva com positiva, resultado positivo. Se fosse uma negativa com a positiva, o resultado seria negativo, ok? Beleza? Isso daqui foram números fracionários e agora a gente vai dar uma olhada do como que fazer com os números decimais. Bem, galera, sobre os números decimais, a gente tem uma coisinha aí nos números decimais. Eles são bastante simples de serem trabalhados, porém precisam uma atenção do aluno a respeito dos números decimais. Por que precisa de uma atenção? Os números inteiros que a gente já trabalhou, qualquer número inteiro que você opera um com o outro, você vai
alcançar um resultado também que vai ser lá inteiro, né? Aos números fracionários, você opera os números fracionários mais os numeradores e os denominadores também são números inteiros, né? Pode-se acontecer também questões de frações com números decimais no numerador ou no denominador. Porém, os números decimais, eles têm uma coisa que a gente precisa entender, que são as casas decimais. As casas decimais dos números decimais, né? As casas decimais dos números decimais precisam ser obedecidas toda vez que eu estou operando dois números decimais. Então, os números decimais também têm as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. E todas essas operações também obedecem aquelas mesmas regras. Quando eu estou somando e subtraindo, se forem dois números com sinais iguais, conserva os sinais e soma os números decimais. Se forem dois números com sinais diferentes, conserva o sinal do maior decimal e subtrai do menor. O resultado vai ser a subtração dos dois números. Se eu estiver multiplicando ou dividindo números decimais, vou fazer o quê? Olhar o sinal dos números que estão sendo ou multiplicados ou divididos. Se esses sinais forem positivos, o resultado é positivo. Se esses sinais forem iguais, o resultado é um número positivo. Se esses sinais forem diferentes, o resultado é um número negativo. Isso tudo a gente já viu aí agora nos conjuntos que a gente acabou de mostrar dos inteiros e dos fracionários, certo? A única observação, a observação especial que os números decimais têm é na forma com que ele é escrito. Os números decimais, geralmente, ele vem numa forma de um número inteiro, acompanhado de uma vírgula e uma parte que vai ser descrita na decimal. Essa parte pode ser uma parte finita, 2,07. Eu posso ter uma dízima periódica, tipo essa 1,25. Isso daqui é uma dízima periódica. Na verdade, esse 1,25 com esse tracinho em cima significa que esse 25 vai ficar se repetindo infinitamente, certo? Isso daqui é um número decimal racional e eu tenho também os números decimais que são irracionais. Certo? Um número decimal que é irracional é um número que a sua divisão não pode ser encontrada. Você vai dividir um número por outro e o resultado nem vai ser uma dízima periódica, certo? E nem vai ser um número que dê para ser encontrado, um número numerável. Ele vai ser um número que não vai ter fim, certo? Esse número, tipo esse 21,47 5, 3, 8, 2, 4, 9, 6, 3, 5, 1, 8, e aí vai embora. E esse número ele nunca vai chegar a um valor dessa parte decimal que pare e divida por completo o número. E também nunca vai ser repetido uma dízima periódica, nunca vai ter um período de repetição, como tem aqui nessa dízima periódica, ok? Então, números decimais, eles podem ser decimais racionais, certo? Podem ser também escritos na forma decimal para representar um número inteiro, por exemplo, o número 5, na forma decimal, pode ser 5,0 ou 5,00000. Só para que vocês saibam, depois dessa vírgula, se só tiver zero, esse zero não tem valor nenhum para acrescentar no 5. Ele é na parte decimal. Todo esse número decimal aqui, por mais que ele seja um número extenso, um número grande, ele nunca vai ser maior do que o inteiro 1.
certo? Então aqui 0,99999 e infinitos noves ainda é menor do que o número 1, porque daqui é um número inteiro 1 e esse é um decimal menor do que 1, é 0,99999. Beleza, gente? Então o que você precisa saber mais de números decimais? Precisa saber operar com eles. Operar com números decimais é saber fazer sominha, multiplicação, divisão, subtração e assim vai. O quadro ficou um pouco mais... Tá aí. Então, toda vez que você vai somar números decimais, o importante é deixar cada casinha decimal em cima do seu correspondente. Por exemplo, o número 2,8 eu quero somar com o número 3,25, certo? Primeira coisa que eu tenho que saber, números sinais iguais, na soma, conserva o sinal e soma. Beleza, vai ser um número lá positivo, ok? Então, 2,8 mais 3,25. Se você olha para esse 2,8, você vê, vou colocar até aqui, certo? 2,8. Você vê que ele só tem um número após a vírgula. Porém, o 3,25 tem dois números após a vírgula. O que é que você faz para somar um número que tem só um número após a vírgula com um que tem dois? Você completa aqui. Ah, professor, mas 2,8 é a mesma cor de 2,80? Mas o 8 não é menor do que o 80? Será que não está um engano aí? Lembre-se sempre, 0 à direita aqui, ó, não influencia em nada no valor do número. Se for só 0, se eu colocar aqui, começar a completar só com 0 aqui, não vai aumentar em nada o número do 2,8, ok? Então eu transformo isso daqui num número decimal de duas casas após a vírgula. Então eu tenho aqui o que, ó? Tenho 2,80 mais 3,25. Cada número debaixo do seu número decimal correspondente. Beleza, gente? Então, o 0, o 5 abaixo do 0, que corresponde ao seu decimal correspondente. O 8 abaixo, o 2 abaixo do 8, que corresponde ao seu decimal correspondente, e o 3 abaixo do 2, que corresponde ao seu decimal correspondente, certo? Então só é somar. Como é que faz a soma? Daquele mesmo jeitinho, ó. 0 mais 5 dá 5, 8 mais 2 dá 10, vai 1, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 605, certo? Só que se você olhar, olha, eu tenho esses números aqui, estão após a vírgula, então, ó, 6,05, dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então, 2,8 mais 3,25 dá 6,05, certo? E esse resultado aqui ele é positivo, né? Porque dois números positivos. Quando eu estou somando ou subtraindo, vai ser desse mesmo jeitinho. Quando eu estiver multiplicando, por exemplo, 14,75 vezes 3,18. Quanto é que dá essa multiplicação aqui? Eita, professor, agora complicou. Não se preocupa com isso. Você vai fazer o quê? Vai montar aquela estrutura de multiplicação que você sabe, aquela que você aprendeu lá na escola mesmo. 14,75, 3,18... multiplicaçãozinha e vamos multiplicar. 8 vezes todo mundo, 8 vezes 5 dá 40, vem um 4, 8 vezes 7 vai dar 56, com 4 vai dar 60, vão 6, 8 vezes 4 dá 32, com 6 dá 38, vai um 3, 8 vezes 1 dá 8, com 3 dá 11. Agora eu pego o 1. 1 vezes todo mundo vai dar todo mundo. Só que eu não coloco debaixo desse 0. Esse primeiro número aqui é do 8, né? O do 1 vai ser aqui agora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Agora é o meu 3. Vou colocar onde? Ó, abaixo do 3.
3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com mais 1, 22, vai 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14, fica o 4, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. O que é que eu faço agora? Acabaram-se os números, agora soma todo mundo. 0, 5, 8 mais 5, 15, mais 5 dá 20, vai 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 2 dá 9, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 4 dá 6 e aqui tem um 4. Pronto, professor, dá 469.050? Não, agora a gente vai contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4. 4 números após a vírgula. O que é que eu faço? 1, 2, 3, 4 números após a vírgula. 46,905. 46,905. Professor, não deu 46,905, deu 46,9.050. Lembre-se, depois que tiver aqui no final que forem só zeros, essa quantidade de zeros, se não tiver nenhum outro número lá na frente, ele não influencia no resultado. É a mesma coisa de eu escrever só isso ou de escrever ele com quantos zeros eu quiser, tá bom? Na divisão vai ser a mesma coisa, vocês dividem um número, o resultado você vai fazer do mesmo jeito, somar contar quantos números tem após a vírgula e o resultado é encontrado, beleza? Então, galera, essa aula de hoje foi mais ou menos uma entrada no assunto Essa aula de hoje é apenas uma entrada no conteúdo do que vai cair aí nessa prova da PM daqui do Paraná. Você que vai fazer a prova para cadete da Polícia Militar aqui do Paraná ou que está se preparando para qualquer concurso que vai cair esse assunto aqui, essa só foi a primeira aula. Toda semana nós vamos ter aulas novas. Na próxima semana eu já quero trazer uma aula com questões comentadas, com questões para trazer, porque a prova já vai ser aí em outubro, né? Então eu já quero trazer questões para que vocês estejam bem por dentro mesmo de todo o assunto. Não vai dar para ver todo o assunto do edital aqui, porque nós temos pouco tempo para gravar as aulas. Então, esses assuntos que vocês tiverem dificuldade aí nessa prova, por favor, primeiramente, se você tem gostado das nossas aulas, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe para que mais gente veja. E quanto mais inscritos tiver no canal, é melhor, porque eu posso gravar mais vídeos e esses vídeos ser alcançados por muito mais pessoas, beleza? Então, deixem aqui nos comentários o que você achou da aula, qual assunto que você gostaria de ver do edital sendo tratado aqui, porque como a gente não vai conseguir abranger tudo, né? Então vocês deixam aí o comentário do que vocês gostariam de ver nas próximas aulas. Tá ok, galera? Muito obrigado por hoje. Até a próxima aula. Vamos estudar que dá para passar sim. Ainda dá tempo de passar, tá bom? Um abração, até a próxima, se Deus quiser.